continua com a palavra agora com o processo dos 124.284. Pois não, senhor presidente, é uma consulta feita pela Prefeitura Municipal de Tarauacá. A consulente é a senhora Marilete Vitorino de Siqueira. Desculpa, conselheira, é o processo 133.509, tá? Eu errei aqui na minha... Ah, tá. À vontade, senhor presidente. E a pergunta era, a possibilidade de retirar do limite de despesa com pessoal valor pago aos servidores por meio de liminar em processos judiciais e a possibilidade de empenhar essas despesas no elemento das sentenças judiciais. O Ministério Público de Contas, por meio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, pronuncia-se as folhas 18 e 19. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trata-se de consulta formulada pela senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita de Tarauacá, indagando que, caso o Tribunal de Contas considere irregular uma lei concedendo aumento de salários e determine a suspensão imediata dos seus efeitos e os servidores entrem na Justiça e sejam beneficiários de medida cautelar, se os gastos decorrentes podem ser excluídos da despesa de pessoal para fins de aferição do limite e, se a resposta for positiva, se os gastos são empenhados como sentenças judiciais. A consulta foi recebida pelo plenário na sessão ordinária do dia 25 de julho de 2019. A análise técnica procedida verificou que a autoridade consulente possui legitimidade para a espécie, que o assunto foi apresentado de forma clara e versa sobre matéria de competência do tribunal, pelo que sugeriu o recebimento do expediente para respondê-lo em tese. No mérito, respondeu à consulta no sentido da possibilidade de exclusão da referida despesa oriunda de sentença judicial, desde que os fatos geradores sejam anteriores ao período de apuração e tenham sido considerados na despesa bruta de pessoal, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 19, parágrafo 1º, inciso 4º, e que, neste caso, o gasto deve ser empenhado no elemento de despesa 91, sentenças judiciais, segundo o Manual de Demonstrativos Fiscais, MDF, 9ª edição. O processo foi encaminhado a este órgão em 13 de agosto de 2019, do exame das peças constantes dos autos, verifica-se que a consulta em tela não preenche todos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 142 do Regimento Interno desta Corte de Contas, eis que, embora tenha sido formulado por autoridade legítima, está desacompanhado de parecer do órgão de assessoria jurídica ou de justificativa para a sua ausência. Apesar da falta mencionada, o Tribunal de Contas do Estado admitiu, através da papeleta de julgamento número 011/2019, de 25 de julho de 2019, para resposta em tese, sem que constitua pré-julgamento de ato ao caso concreto. No tocante ao mérito, de acordo com a instrução de que as despesas de pessoal oriundas de sentenças judiciais só podem ser excluídas dos limites que trata o artigo 20 da Lei Complementar Federal número 101/2000, se forem da competência de período anterior ao que se refere. Quanto à forma de contabilização, ou seja, que seja observado o Manual de Demonstrativos Fiscais, 9ª edição, subitem 01.01.02.02. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo recebimento da consulta para, no mérito, respondê-la em tese nos termos da instrução. É o pronunciamento. Com a palavra, sua excelência, a relatora, para seu voto. Pois não, senhor presidente, ela foi instruída pela nossa segunda, tendo o parecer do Ministério Público de Contas. Então, vou direto ao voto. Conhecer a consulta formulada pela prefeita do município de Tarauacá, senhora Marilete Vitorino de Siqueira, pela remessa de resposta à origem nos termos ora pronunciado, com advertência de possuir abstratamente caráter normativo e constituir pré-julgamento de tese, mas não de fato o caso concreto que, porventura, venha a ser apreciado por esse tribunal previsto no artigo 142, parágrafo 3 do regimento interno desse tribunal, fazendo acompanhada as cópias das manifestações técnicas e orientativas pedidas pela Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária por meio da segunda IGCE e parecer do Ministério Público de Contas. Responder em tese nos seguintes termos: as despesas decorrentes de remuneração de servidores, originada de sentenças judiciais, podem ser deduzidas do montante da despesa bruta com pessoal somente quando os respectivos fatos geradores da despesa tenham ocorrido há mais de 12 meses da data de apuração do limite de gasto
e desde que tenham sido anteriormente consideradas como despesa bruta com pessoal, conforme a previsão do inciso 4º, parágrafo 1º do artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E a contabilização das despesas decorrentes de sentenças judiciais atendentes às despesas com pessoal pode ser realizada no elemento de despesa 91, sentenças judiciais, conforme a orientação do Manual de Demonstrativos Fiscais, nona edição. Todavia, esse fato não se traduz na única condição que possibilite que tais despesas sejam integralmente deduzidas no cálculo dos limites de despesa com pessoal. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Apoio. Conselheiro Valmir Ribeiro. Põe em voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Com nobre relator. Conselheiro Ronaldo Polanco. Põe em voto. Conselheira Dulcineia Benício. Aprovado por unanimidade dos termos do voto da conselheira relatora.